Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Cayey, Porto Rico, e os que estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, domingo 12 de outubro deste ano 2025. Na mensagem, eu fiquei só. Ali, o Dr. William Soto nos disse da seguinte maneira nesta mensagem. Disse, se no literal, tem que ser efetuado tudo aquilo que foi visto na visão da capa. Se tem que ser efetuado no literal também, então temos que fazer os preparativos, se é que cremos ou esperaremos e se desejamos que Deus cumpra entre nós no literal essas coisas. Isso foi em 79. Se não, então esperaremos a que o Benjamim da família, quando aparecer, procure o lugar onde Deus assinalou para fazer essas coisas que foram vistas na visão da capa. Então terá um povo que lhe preparará todas essas coisas da maneira que devem ser preparadas. Portanto, nós estamos conscientes que se no literal há de cumprir tudo isto que foi visto, ou seja, o cumprimento da visão da capa, então terá um lugar que preencherá esses requisitos e terá um povo que trabalhará para que tudo isto esteja em ordem. E quando tudo estiver em ordem, o problema não será nosso. O problema será assunto de Deus, de como Ele vai fazer tudo para que seja visto o que foi visto. Ou seja, tudo vai ser realizado e tudo vai desembocar com todos os preparativos e tudo que está sendo feito vai desembocar nesta visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Mas a parte natural ou física que foi vista, a parte que poderia ser palpada, uma capa, isso os seres humanos têm que fazer, coisas de madeira ou de concreto, ou coisas aqui terrenas, de madeira, porque a visão da capa, na visão da capa tinha um local de madeira, e de concreto ou de cimento, vejam, os pisos, o piso, o púlpito, essa área do púlpito e as colunas, tem ferro e tem lona também. Ou seja, tem de tudo. Isso os seres humanos têm que fazer. A parte espiritual, as coisas espirituais que foram feitas e os milagres, isso corresponde a Deus. Assim que onde for, Deus fará. Onde quer que seja, Deus fará. E lá Ele enviará a Benjamim e lá Ele terá esse último da família dos profetas. Onde terá o último, o Benjamim dos profetas? No cumprimento da visão da capa. Aí estará o último profeta mensageiro. E é um mensageiro dispensacional. E ele, ainda que ele saiba que ele é o último e possa dizer que ele ficou só, saberá para que ficou. E já vimos isto em vários estudos de ensinamento que tivemos, onde esse último mensageiro está consciente de o porquê ficou e pode dizer, eu fiquei só. Mas não está só, porque sabemos que a coluna de fogo, o pilar de fogo que acompanhou a Moisés na libertação do povo hebreu, que depois os introduziu com Josué, os introduziu à terra prometida, o qual esteve no meio dos profetas, o qual esteve ali no meio do povo hebreu, velado e revelado, encarnado na pessoa de Jesus. E depois vimos aquela coluna de fogo no meio da igreja, nas eras, e depois manifestada no sétimo anjo mensageiro, que disse que esse Espírito Santo, ou seja, a coluna de fogo,
que esteve no meio daquela era e no meio de todas as eras. Quando se encarnasse, então, aí seria realizado essa coroação. Ele disse, então, lhe coroaremos como Rei dos Reis. Porque nesta última manifestação é onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, estaria realizando esta mudança de dispensação, onde estaria introduzindo, primeiro, dando por concluída a dispensação da graça e dando as boas-vindas à dispensação do reino. E não estaria só. Humanamente, veja, o seu precursor se foi. Também se foi esse anjo que nos trouxe as boas notícias e, por fim, ele poderá dizer, eu fiquei só, mas não ficou só. Humanamente falando, podemos dizer que ele está com o povo escolhido de Deus para chegar à meta. Portanto, não está só. Está com os escolhidos de Deus e ele saberá o porquê ficou. Olha, vejam, uma das coisas mais importantes, e podemos dizer a mais importante de todas, ele ficou pelos escolhidos, ficou por os escolhidos, ficou pela igreja noiva para levar a ceia das bodas do Cordeiro, e aí cumpre plenamente. Aí cumpre plenamente. Eu não posso ir e me apresentar só na ceia das bodas do Cordeiro. Esse instrumento tem que ir com os escolhidos. Mas, sabem, os escolhidos conhecem que tem umas etapas e tem um programa divino que será realizado nesses dias finais, onde tem vários eventos que vão acontecer. Mas não se preocupem. Ele não terá pressa para ir. Melhor, Deus, através dele, terá paciência com os escolhidos de Deus, para que estejam preparados para receberem todas as bênçãos. Porque ele vem com bênçãos, o irmão Branham disse que vem com bênçãos em uma mão e maldição na outra mão. Porque vocês vejam que em sua segunda vinda, ao vir como juiz, então o juiz vingará tudo aquilo que foi feito contra, não só da igreja noiva, mas também do povo hebreu, do filho primogênito de Deus como nação. Portanto, para os escolhidos de Deus, e esse último mensageiro, nesse tempo final estarão unidos, onde ele, mesmo que diga eu fiquei só, estará referindo aos profetas que Deus enviou. E o último é o que poderá dizer isso. Eu fiquei só. Nenhum dos mensageiros que vieram pôde dizer isso, porque, vejam, já não estão. No final tem que ter um que diga, eu fiquei só. E como Elias poderá dizer em algum momento, e me procura para tirar a minha vida, porque foi o ministério de Elias, em Elias o Tesbita. Agora, aqui ele continua dizendo, e ele, mesmo que saiba que é o último, e poderá dizer que ele ficou só, saberá para que ficou, por que ficou, e estará aproveitando bem o tempo, com os escolhidos de Deus, lhes trazendo ensinamento, lhes trazendo essa fé do rapto, porque isto não acontecerá mais, podemos dizer, isso não acontecerá outra vez, isso não voltará. Essa etapa, esse tempo é único, não, o povo de Deus não voltará a ter uma experiência como essa. O que não aproveitou nesse tempo não voltará a fazer em outro tempo mais adiante. Esperamos que não tenha motivos para fugir. Esperamos que não tenha motivo para fugir. Agora vejam, é porque tudo o que estará acontecendo nos dias finais será algo muito difícil, mas vocês vejam, Deus lhe dará força, como disse a Josué, somente te peço que te esforces e seja muito valente. E quando fala muito valente, é porque virão momentos muito difíceis,
onde esse último profeta, o Benjamim dos profetas, passará por momentos muito difíceis, porque, vejam, ao comer esse título de propriedade, será amargo em sua boca, mas, será doce em sua boca, mas no ventre é amargo. Vejam, por causa de todas as perseguições e lutas que tem e continuará tendo. Por quê? Porque até que cumpra tudo o que foi mostrado nas Sagradas Escrituras e ainda mais no livro do Apocalipse e pelas mensagens, visões e sonhos no tempo do irmão Branham, enquanto não cumprir tudo isso, ele não poderá dizer, já passei essa última prova. Nesses corpos terrenos, não virá mais aflições, perseguições, críticas e batalhas. Senão que, até esse momento, então aí já termina todos esses goles amargos que esse instrumento estará passando. Portanto, ele disse, esperamos que não tenha motivo para que vá fugir. Mas sim, teve a oportunidade de ir e não foi. Mas bem ficou. E qualquer um poderá dizer, mas que oportunidade lhe apareceu aí? Poderia ter ido. Se tivesse sido eu, teria ido. Vejo, mas o amor de Deus foi expressado ali. E mesmo que muitos digam, olha o que está dizendo, está falando algo para se vangloriar, o que não é assim. Teve aquele momento de decisão e não fugiu, mas bem, fez frente à responsabilidade e disse, seja feito conforme a tua palavra, a tua vontade. Portanto, estamos aqui e continuaremos em frente até chegar à meta. E não se preocupem, porque não vai ter motivo para ir. Nenhum escolhido de Deus lhe vai dar motivo para ir. Por quê? Porque ele veio por esse escolhido. Portanto, temos paciência uns com os outros e nos amamos uns aos outros, nos ajudamos, nos damos as mãos e damos ânimo uns aos outros para seguir adiante, nos preparando para irmos daqui. Porque nós não iremos deste planeta Terra até que esse último escolhido esteja preparado. Agora, não vai se garantir e dizer, bom, ainda me resta alguns dias, deixa eu fazer isso por aqui ou por lá. Não. Mas bem pensar que a transformação é nesse mesmo dia que você está vivendo e sempre estar preparados com as malas nas mãos para ir. É como quando nas viagens e nós ficávamos em lugares que no outro dia tinha que viajar. E nós, às vezes, chegávamos tarde da noite e pela manhã tinha que madrugar. E para já estar preparado, já deixávamos as malas prontas. Eu era um dos que, a essa hora, depois que eu preparava as malas, 11 ou 12 da noite, tomava um banho, me trocava e deitava na cama assim, de costas, sem o sapato, bem esticadinho, para às 3 da manhã por aí, tinha que estar de pé, então me levantava já pronto e colocava a gravata e o paletó e vamos embora. Às vezes falavam, como você se arrumou tão rápido? Era porque eu já tinha me preparado, me arrumado uns pares de horas antes e eu tinha deitado assim sem me mover muito para não amassar a calça e a camisa e assim já estar pronto, preparado para sair de viagem. Ou seja, sempre temos que ter tudo preparado para que quando acontecer esse momento da ressurreição, estar preparados. Mas vejam, ele não terá motivo para ir.
melhor, ele terá motivo para ficar pelos escolhidos. E isso sim que é um grande motivo para que esse amigo fique com seus amigos e nos esperemos uns aos outros, nos preparando para esse momento glorioso da transformação. Agora diz assim, esperamos que não tenha motivo para fugir, mas que tenha mais motivo para permanecer fiel e firme no ministério que lhe correspondeu no tempo final. Que Deus o ajude e lhe dê forças para que permaneça fiel e firme, ou seja, nessa parte do ministério, que permaneça fiel a Deus e firme em tudo que lhe correspondeu nessa obra de reclamação. Continua dizendo, esperamos que todos unidos façamos o melhor que saibamos fazer, para que sempre tenha uma boa harmonia em todo o trabalho e não perca a colheita, mas seja recolhido todo o fruto deste ministério final. E essa é a pesca que o reverendo William Branham desejava ter e fazer, porque esses são os 153 peixes, ou seja, representado nos 153 peixes, do qual ele falou ali na página 12 e 13, por ali, onde nos falou da visão da carpa, e ele mostrou a ele o lago, e o anjo disse a ele, eu vou te ensinar a pescar. Ou seja, tem uma forma, tem uma maneira para pescar nas diferentes etapas, e na terceira etapa tem uma forma, uma maneira para pescar esses peixes que são os escolhidos, tanto da igreja noiva como do povo hebreu. Diz porque para recolher um grande fruto, para colher um grande fruto, para isso Deus prometeu lhe enviar o Benjamim dos profetas. E recordem que se Benjamim não aparecesse entre os gentios, não teria alimento para Israel, então morreriam de fome. Sem a aparição deste último profeta mensageiro, o povo de Deus, nesse tempo final, morreriam, falando espiritualmente, morreriam. E não receberia a fé do rapto. Então, eles estariam com essa fome espiritual. Agora vejam o que ele nos disse no livro das Eras, o editado. Aqui o reverendo William Branham nos disse. Aqui o reverendo William Branham nos disse. Desde a página 34 diz assim, mas observa outra revelação gloriosa nesta representação de José. Enquanto ele estava no Egito, lhe foi dada uma noiva gentia, e na união com ela teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Aí escreveu Cristo, escreveu José e escreveu Manassés e Efraim também, do lado esquerdo. José pediu a seu pai que abençoasse os 2 rapazes. Ele os colocou diante de Jacó, para que Manassés, o primogênito, estivesse à direita de Jacó e Efraim à esquerda. Quando Jacó estava a ponto de abençoá-los, cruzou suas mãos, colocando a mão direita sobre o menor. José exclamou, meu pai, assim não, esse é o primogênito, à tua direita. Mas Jacó disse, Deus cruzou minhas mãos. Aqui, em representação, vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, aos judeus, foi dada ao menor, aos gentios, por meio da cruz, mãos cruzadas, do Senhor Jesus Cristo. A bênção veio por meio da cruz. E aqui nesse outro livro, em cima deste primeiro parágrafo que fala, observa outra revelação, aí onde começamos a ler, aí em cima ele escreveu Efraim, gentios, Manassés, 144 mil judeus. E aqui em cima no parágrafo onde fala, aqui em tipo, vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, ao judeu, aí em cima ele escreveu, em cima desta frase. E
também tipo de americanos. E foi dado ao menor, o gentil, ele escreveu espanhos. Do lado esquerdo deste parágrafo, ele escreveu, no último que lemos, lado esquerdo para cima, ele escreveu a bênção da primogenitura. Agora continua dizendo. Ele começou a ler essa escritura. Cristo nos redimiu da maldição, da lei, se fazendo maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão fosse sobre os gentios em Cristo Jesus, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, do 13 ao 14. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. A bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto, Jesus recebeu a noiva gentia. Aí do lado esquerdo ele escreveu Efraim. E agora, vamos passar um momentinho aqui, vejam no livro de Citas, no parágrafo ou página 46. Página 46 diz assim, no parágrafo 339. Diz, agora, 1914, o mundo foi à guerra e nunca mais, desde então, nunca mais esteve em paz. Constantemente oscilando dentro, e estão fazendo a mesma coisa o tempo todo. E o que estavam fazendo? Detendo. Oh, Deus tenha misericórdia, detendo essa grande coisa que vi na visão. A coisa inteira chegou à destruição. Detendo a atômica, detendo as guerras para que não destruam até que a coisa venha a destruí-los. Até que Israel regresse e se una. E depois a mensagem irá a Israel e ele será selado com o selo do Espírito Santo. Em cima ele escreveu a guerra atômica, Apocalipse 7, versículo 1. E o anjo com o selo de Deus. Agora, esse é o selo. O selo de Deus é o Espírito Santo. Agora aqui continua dizendo. Agora, voltando à história de José, se encontrando com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso. E insistiu para que todos os irmãos aparecessem diante dele. Ou ele não poderia se revelar a eles. E por fim trouxeram o que faltava, a Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez a sua alma arder. E quando nosso José, Jesus, vier ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à Palestina, aí ele colocou Palestina. E já conhecemos esses termos aí. A sua alma arderá. O pequeno Benjamim representava os 144 mil. Do lado direito escreveu Benjamim. Os 144 mil israelitas de toda a terra que regressaram à Palestina para sua redenção. Aqui do lado esquerdo para cima escreveu Ano do Jubileu. Eles estarão preparados ali para recebê-lo, os quais, conhecendo acertadamente a vida eterna. E eles dirão, esse é o nosso Deus, o qual temos esperado. E então virão aquele que transpassaram. Do lado direito escreveu José e escreveu, este é ele.
E eles lhe perguntarão: onde recebeste essas feridas tão terríveis? Como aconteceu? E chorarão e se lamentarão, cada família à parte, todos à parte, na angústia da sua tristeza. E aí escreveu, em cima aí escreveu Benjamim, um traço, 144 mil. José, um traço, Jesus em seu anjo. E escreveu também: este é o nosso Deus, a quem, reticência, tinha falado, ao qual estávamos esperando, o qual temos esperado. Aí ele escreveu: este é o nosso Deus, a quem? E continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo aqui. Continua dizendo assim: recordem que se Benjamim não aparecesse entre os gentios, não teria alimento para Israel. Então morreriam de fome. Assim que compreendemos essas coisinhas, sempre dizemos essas coisinhas quando viemos e quando nós viemos e esperamos que seja de benefício para todos. Agora vimos tudo que corresponde a esse último mensageiro, que está anunciado esse mistério deste selo, que é o sétimo selo desde o Gênesis. E agora, nesse tempo final, é que foi revelado por ele mesmo, ou seja, por esse último mensageiro que ficou só, porém já sabemos que não está só, está só somente como último profeta mensageiro, mas falando humanamente, terrenalmente, está com os escolhidos e está com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está com o Criador dos céus e da terra. É a coluna de fogo nele, nos escolhidos, os levando rumo à terra prometida do novo corpo. Portanto, não está só. Mas, assim como mensageiro, é o último. E esse é o que o povo hebreu dirá: este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, o qual temos esperado. Mas primeiro a igreja noiva o verá, porque será um membro da igreja do Senhor. É um dos membros da igreja do Senhor, no qual Deus está cumprindo essa promessa de sua vinda. Este é o nosso Deus, a quem esperamos. Esta foi a curta palestra que tivemos nesta manhã, deste domingo 12 de outubro deste ano 2025. Este é o nosso Deus, a quem esperamos. Que Deus os abençoe e os guarde e continuemos passando um dia, feliz, cheio das bênçãos de Deus, e vamos nos preparar para a atividade das 10 da manhã. Bom proveito no alimento espiritual e também bom proveito no alimento físico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.